Shalom, sou Junei Barbosa do Ministério Nazareno Comunidade de Israel e lhe dou as boas-vindas à quarta edição de Pelas Veredas Antigas, o programa que mostra a verdade para hoje. E agora com o tema Shemitah, o ano da redenção e o milênio. No estudo anterior, Será Desolada a Terra, parte 2, dedicado ao capítulo 24 de Isaías, nós vimos que a desolação descrita pelo profeta Yeshayahu, ou Isaías, não se refere à devastação do planeta e sua transformação em ruínas desabitadas por 1000 anos, mas a desolação e esvaziamento temporário da terra de Israel, devastada em resultado da invasão dos exércitos assírios babilônicos que levaram seus habitantes ao exílio até ao tempo do retorno dos habitantes de Yehudá e de Benjamim, ou seja, de Judá e Benjamim, iniciada nos dias de Ciro, no ano 538, antes da Era Comum. E, finalmente, nós vimos também que isso se relaciona ao exílio do reino de Israel e das 10 tribos, exílio esse que permanece até ao dia de hoje. Agora, nós analisaremos as leis de Shemitah, ou o ano da remissão, para demonstrar quão ilusória é a crença de que o mundo se transformará num caos sepulcral durante o 7º milênio. Nós veremos que no milênio o mundo será um lar aprazível para todas as nações e espécies que desfrutarão com os homens do fruto da terra. Nós começaremos nosso estudo sobre o 7º ano por uma reflexão sobre o significado profético do Shemitah, que revela o fato inequívoco de que a terra foi criada para ser habitada de forma permanente e ininterrupta, desde a formação de Adão e Havá até a formação dos novos céus e da nova terra. Isso é implicitamente claro no ciclo agrícola israelita, que era de 7 anos, de acordo com o calendário do Altíssimo descrito na Torá. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor remirá o que emprestou ao seu próximo, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão de Yahweh é apregoada. Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 15, versículos 1 e 2. A Torá ordenava explicitamente que no Shana Shemitah, ou seja, no 7º ano, todos os devedores israelitas ou agregados fossem perdoados de suas dívidas e que os servos fossem libertados do serviço escravo em resultado de seus delitos. O arado tinha que ser posto a descansar para não ferir o solo no seu ano de repouso, sendo ano de descanso. No Shana HaShevi, a terra nem era semeada e nem colhida ostensivamente. O produto do 7º ano só tinha El Shaddai como dono. Assim, o que a terra produzia no 7º ano era compartido por todos e ninguém levava nada ao celeiro. É preciso dizer que as leis do Shemitah eram exclusivas e obrigatórias para o solo de Israel, embora não haja proibição alguma para que outros povos, sendo influenciados pela Torá, decidam aplicá-las às suas terras, participando assim, então, das mesmas bênçãos. E de fato foi isso que o Eterno propôs a Israel, que ele, sendo fiel e obediente à Torá, levasse os demais povos a admirarem-na pela sua grandeza e pelos resultados da obediência. Por isso, ele ordenou ao seu povo: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será
vossa sabedoria, e será o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Evidentemente que essas leis facultativas a outras terras muito as beneficiariam se a elas fossem aplicados os mesmos princípios de recuperação do solo impostos sobre Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel. O descanso periódico inviabiliza o empobrecimento do solo e a exaustão de seus compostos minerais e orgânicos, que podem assim ser repostos. Insetos benéficos à fertilização do solo, como tatuzinhos ou bichos de conta e minhocas, e cuja produção é prejudicada pelo cultivo contínuo, se multiplicarão livremente em fazendas que observem o ano sabático. Por outro lado, o descanso periódico do solo quebrava o ciclo reprodutivo das pragas que atacam os cultivos. Essas pragas incluíam traças saltadoras, as cigarras da ordem Hemiferóptera, os Nesara viridula, também conhecidos como fede ou Maria Fedida, as cigarrinhas da ordem Hemiptera e os diversos tipos de libélulas que, apesar de sua rara beleza, prejudicam a várias colheitas. Outro importante destruidor da agricultura são os gafanhotos. Apesar de constituírem em alimento kosher, isso é próprio para o consumo dos santos, na verdade, os gafanhotos ou grilos, também conhecidos como ticuras ou tucuras, insetos saltadores e vegetarianos com 10.000 espécies conhecidas, e cujo fêmur e pernas posteriores são extremamente fortes, permitindo-lhes enormes saltos, são os únicos insetos cuja carne é permitida pela Torá, que declara: mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre seus pés para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis esses: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Vaikra, Levítico, capítulo 11, versículos 21 e 22. A tradição rabínica atual define como kasher apenas o gafanhoto vermelho, cujo nome científico, Nodamacris septefasciata, é chamado de arbe em hebraico. Já a tradição oral dos judeus yemenitas, que comeram esses insetos por séculos, adicionam ainda o gafanhoto amarelo, também conhecido como gafanhoto do deserto, cujo nome científico é Schistosera gregaria, denominado como salam em hebraico. O gafanhoto cinza, Schistosera nitens, chamado de hargol em hebraico, e o gafanhoto branco, chamado de hargav em hebraico. Contudo, essas restrições da tradição são apenas adendo para tornar os discípulos presas fáceis dos escrúpulos rabínicos e da lei oral. Comparando-se as diversas espécies de gafanhotos com o arbe, é evidente que a Torá permite comer todas as espécies de gafanhotos da família Acridae, que compreendem 10.000 espécies diferentes. A Brit Hadashah indica que a principal fonte de proteínas de Yohanan ben Zechariah, o primo de Yeshua, mais conhecido como João, o filho de Zacarias, eram esses insetos, pois ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Matitiahu ou Mateus, capítulo 3, versículo 4. Lançados como nuvens sobre o Egito, os gafanhotos atuaram como vorazes devoradores dos campos. Uma única nuvem de gafanhotos pode conter 10 bilhões desses insetos. Um exército dessa magnitude pode consumir 20.000 toneladas de grãos e folhas por dia. Esta foto, tirada em 1933 em Dakota, nos Estados Unidos,
mostra a devastação deixada pelos gafanhotos. Esses dados nos ajudam a entender a importância do descanso da terra como instrumento natural e não agressivo do controle de pragas e a consequente proteção dos cultivos de Israel. Esses cultivos eram o trigo, que desfrutava da preferência dos homens, a cevada, que servia de forrageira para o gado, além de ser consumida pelas pessoas na forma de pães ou simplesmente através de grãos frescos tostados ao forno. O painço, cujos grãos tostados eram bastante apreciados, e a espelta ou trigo vermelho, que era triturado para produzir pães. Outros cultivos igualmente apreciados pelos hebreus e demais povos do Oriente Médio eram as lentilhas vermelhas, mencionadas naquela transação em que Esaú vende sua primogenitura a seu irmão Jacó, e as vagens e ervilhas, que eram colhidas secas e guardadas para serem comidas entre safra. Hortaliças como melões, pepinos, cebolas e alhos eram bastante apreciados, como mostra a murmuração do populacho no deserto, quando desejaram as comidas que ingeriam no Egito, junto com as carnes e peixes que faziam parte da sua dieta. Quando a terra descansava, as pragas que se haviam multiplicado ininterruptamente por 6 anos morriam por falta de alimento. E no 8º ano, Israel era visitado então com uma farta colheita. Contudo, no 6º ano havia um milagre extra. A produção triplicava, como se a terra, esperando suas merecidas férias, trabalhasse aceleradamente. Sem defensivos agrícolas, sem os demônios produzidos pela Monsanto, pela Dow Chemical, pela Bayer, entre outras agências envenenadoras que produzem venenos ambientais, hipocritamente chamados defensivos agrícolas, Israel alimentava sem envenenar o solo e sem aniquilar seus insetos úteis à reprodução vegetal. O Altíssimo lhes garantiu que assim seria, se eles permanecessem fiéis a seus estatutos e juízos. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis, e assim habitareis seguro na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela vocês habitarão seguros. E se disserdes que comeremos no 7º ano, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Vaikra, Levítico, capítulo 25, 18 ao 21. Enquanto Israel se manteve fiéis aos estatutos e juízos dados a ele, o Eterno fez com que o solo produzisse o suficiente para todo o seu povo. E não era a produção alimentar nada desprezível. Nos dias de Davi, por exemplo, os cerca de 30 mil quilômetros quadrados do território de Israel tinham uma população aproximada de 6 milhões de pessoas e uma densidade média de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Se essa densidade demográfica fosse aplicada ao território brasileiro, nossa população saltaria para 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, em vez dos atuais 210 milhões. E cada um desses filhos de Israel poderia ser alimentado indefinidamente, apesar do crescimento vegetativo de sua população. Bastaria que tão somente os filhos de Israel cumprissem as leis que estavam diretamente ligadas à renovação da capacidade produtiva do seu solo. Contudo, se essas leis fossem desprezadas, como de fato o foram, o Eterno faria com que a terra descansasse de uma forma completamente diferente, isto é, sem a presença de seus moradores, levados ao exílio por causa das suas transgressões. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Então a terra acalmará a ira do Eterno durante
todos os dias da sua devastação, pelos anos sabáticos que ela não descansou, e enquanto estiveres refugiados na terra, dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará seus sábados. Todos os dias da sua desolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus, durante a vossa estada sobre ela. Vaikra, Levítico, capítulo 26, 34 até o 36. O que aconteceu com a terra de Israel, abandonada ao léu por seus moradores, levados ao exílio em virtude da transgressão das leis do Shemitah, enquanto descansava da ocupação dos seus moradores, em virtude dos sábados não cumpridos, nos mostra que não existem leis insignificantes, mesmo que sejam simples leis para a terra, como era o caso das leis de Shemitah. As leis que começavam com um mandamento positivo, ordenando a aragem e o cultivo do solo por 6/7 do tempo, eram parecidas com as da semana, onde o Altíssimo ordena que trabalhemos por 6 dias e façamos toda a nossa obra. Assim comecemos com o mandamento de natureza positiva, chamado no hebraico de toasê, ou para fazer. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Vaikra, Levítico, capítulo 25, versículo 3. Depois, essas mesmas leis prosseguiam com um mandamento de natureza negativa, o que em hebraico é denominado como lo-asê, ou para não fazer, e que exigia aos israelitas, seus servos, funcionários, hóspedes, um comportamento passivo em relação ao solo. Essas leis impediam o trabalho no 7º ano, que era o ano final do ciclo, o sábado para a terra de Israel, que não era ferida pelo arado e nem esvaziada mediante a colheita extensiva. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado a Iá. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Vaikra, Levítico, capítulo 25, versículo 4. Mas a parte mais enigmática da ordenança da Torá é a que demonstra que o 7º ano é um ano para desfrutar do produto da terra em justiça, igualdade e fraternidade. Um ano para lembrar que o homem e a sua família não são mais importantes que os seus escravos, que os escravos não são mais importantes que os estrangeiros não são mais importantes que os animais domésticos, e que os animais domésticos não são mais importantes que os selvagens. Por isso, o mandamento concluía com a seguinte ordem: mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Vaikra, Levítico 25, versículos 4 até o 7. Vemos aqui que a terra descansava de ser arada, cultivada e ceifada, mas não de ser colhida, de servir de fonte de alimento para os seus ocupantes, tanto homens como animais. No 7º ano, os israelitas nem subiam as montanhas da Síria e nem desciam as planícies do Egito. Pelo contrário, eram os estrangeiros de qualquer terra ao redor que, tocados pelas leis justas e sábias reveladas na Torá, se juntavam a eles para assim participarem da bênção da terra de Israel. A bênção de comer durante um ano, sem o esforço da semeadura ou o suor da colheita ostensiva, e descobrindo a grandeza de um Elohim de milagres, diferente dos seus deuses. Shemitah era um ano de férias, de confraternização e de igualdade entre Israel e os demais povos, entre senhores e escravos, entre patrões e empregados, entre proprietários e trabalhadores de terra, e inclusive
entre os seres humanos e os animais. Essa confraternização não era apenas em relação às aves domésticas e aos animais de tração, de trabalho ativo no campo, de produção de carne, bem como de lã ou leite, mas também em relação às aves e aos animais selvagens. Em ano de Shemitah, aves silvestres e outros animais selvagens podiam se alimentar livremente nos campos e quintais dos israelitas, isso sem temor de serem hostilizados ou enxotados. Afinal, a terra e seu produto também era para eles. Era o ano em que Yah se levantava para dizer: tudo é meu, portanto compartam igualmente entre todos. Este ano, a produção do solo é para todos os que precisam. Em Shemitah, se revelava claramente que os israelitas tinham apenas o usufruto da terra, cujo verdadeiro proprietário era o Eterno. Por isso ele proibiu a transferência de títulos de propriedade rural, dizendo: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Vaikra, ou Levítico, capítulo 25, versículo 23. De fato, o Shana HaShevi, ou sétimo ano, estava para os anos como o Yom Shevi, ou sétimo dia, estava para os dias da semana. A diferença é que, enquanto o sétimo dia era um Shabat para o Eterno, em que o povo descansava para voltar a trabalhar no dia seguinte, o sétimo ano era um Shabat, tanto para o Eterno, que se agradava em ver os seus filhos confraternizando, como para o solo, que descansava, repondo as suas energias e permitindo aos insetos e toupeiras que o oxigenizam e fertilizam voltarem a se multiplicar. Do mesmo modo, o esgotante trabalho humano de 6.000 anos aguarda o seu fim. E assim como em Israel o sexto ano era de muita colheita e produção, também esse sexto milênio, à medida em que se aproxima do seu final, vai se revelando cada vez mais abençoador no que diz respeito à produção agrícola, numa espécie de antecipação do que virá no milênio. O Conselho Internacional de Grãos estima que, em 2016, a produção mundial de cereais, leguminosas e oleaginosas atingirá 2 bilhões e 69 milhões de toneladas. Isso representa uma oferta de 760 gramas de grãos para cada habitante do mundo. Muito mais do que uma pessoa pode consumir. Mas, infelizmente, 700 milhões de pessoas passam fome no mundo, porque o atual sistema iníquo de produção é voltado apenas para o lucro do agronegócio, lucro esse que engorda, abate e processa 70 bilhões de animais por ano. Esses animais são consumidos em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, enquanto nos países pobres falta proteína vegetal. Só para dar um exemplo, em 2015, o Brasil produziu 13 milhões e 546 mil toneladas de carne de frango e 2 milhões 893 mil toneladas de carne suína. Mas para produzir esta quantidade de carne, as granjas de fazendas dedicadas à avicultura e suinocultura de corte consumiram 22 milhões e 737 mil toneladas de milho e 9 milhões 744 mil toneladas de soja. Foram 32 milhões e 482 mil toneladas de grãos transformadas em 16 milhões e 438 mil toneladas de carne, numa redução alimentar da ordem de 49,3%. Isso mostra que a terra, apesar de mal usada por seus ocupantes, vem produzindo quantidades astronômicas de alimentos, tantos que vêm sendo desperdiçados pelo agronegócio.
A produção alimentar, se bem aplicada, é suficiente para ampliar consideravelmente a população mundial, que ainda é muito menor que sua capacidade de sustentação. Isso apesar da deslavada mentira de que é preciso conter a explosão demográfica. Mas sobre isso nós falaremos num outro estudo. Claro que para alimentar mais bocas humanas e menos bois, porcos e galinhas, a humanidade precisa ser regida pela ahavá, isso é, pelo amor, e não apenas pelo egoísmo do lucro e da produção. É exatamente isso que acontecerá quando cessarem as políticas perversas de governos servis aos donos do mundo. Políticas que reduzem a população mundial através dos métodos mais obscuros e insuspeitos. Basta olharmos para a ineficácia governamental do Brasil para nos darmos por conta que os donos do mundo só querem uma coisa: redução da população, por meio de estradas mal planejadas ou abandonadas, e da autorização à venda de veículos inseguros. Morrem 48 mil pessoas por ano nas nossas estradas. Graças a políticas de segurança ineficazes, o Estado se omite diante de 60 mil assassinatos anuais. Pelo emprego de métodos de cura ineficazes e caros, centenas de milhares de pessoas encontram a morte todos os anos, sendo o câncer com 182 mil mortes a face mais cruel. Apesar dos alardes sobre os méritos da quimioterapia, com a qual o governo gastou 3 bilhões e meio de reais só em 2015, a verdade é que esse método de cura tem se revelado tão fútil como cruel, enquanto terapias alternativas são postas de lado. E quando esses métodos falham, os donos do mundo estão aí para criar epidemias mortíferas e guerras fratricidas. Isso nos leva a imaginar um mundo onde os bebês nascerão para viver no mínimo 100 anos, quando os fiéis ao Eterno viverão como as árvores, e quando a terra, descansando das agressões de um cultivo ininterrupto, repetirá em escala global o ano da remissão, quando os israelitas e estrangeiros se alegravam juntos como servos, com os servos, com os empregados e com os animais da terra. Isso nos leva de volta ao simbolismo do Shemitah, que servia para ensinar aos israelitas e aos estrangeiros de El Shaddai que o mundo jamais ficará desabitado e que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Kohelet, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Na verdade, a Torá e o restante das Escrituras provam que a terra permanecerá para sempre, enquanto as gerações se sucedem sobre ela, pois para isso foi feito o mundo. Logo, desfazem-se pela investigação não só as teorias dos donos do mundo, de que não há mais espaço e nem condições para que a população do planeta continue a crescer, como também a doutrina milenar adventista, que supõe um mundo vazio e entregue à solidão absoluta de uma terra caótica e habitada apenas por anjos e demônios. Desaparecem também as acariciadas opiniões daqueles que acham que os santos devem morar no céu, seja por 3, por 7 ou por 1000 anos. Nosso mestre deixou isso tão claro quando disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Não há promessa de céu para os santos, mas de herança na terra, o lugar que lhes pertence. A palavra é clara: os céus são os céus de Yah, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Terrilim, ou Salmos 115, versículo 16. Não há razão alguma para confiarmos em interpretações que se baseiam na mera especulação humana, num gosto surreal produzido pela mentalidade romana. Assim, todo esse mito de um planeta vazio e desolado e de um céu repleto de santos por 1000 anos desaparece diante da autoridade da palavra profética, que diz que Yah criou a terra para ser habitada ontem, hoje e para sempre, sem interrupção alguma.
esse propósito que não foi frustrado nem no dilúvio. Quando os ímpios foram destruídos e o justo Noé permaneceu sobre a terra, continua inalterado. Porque assim diz Iá, que tem criado os céus, o Elohim que formou a terra, e a fez e a confirmou, não a criou vazia, mas afirmou para que fosse habitada. Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, versículo 18. É evidente que há espaço na terra para muito mais passageiros do que ela hoje carrega, ainda que para isso seja necessário amarrar os demônios que a controlam por meio das mais diversas agências, explorando seus recursos e visando a riqueza de poucos em cima da pobreza e sofrimento de muitos. É exatamente isso que virá a acontecer no milênio. Por agora, Yad Sevaot ainda permite que o mundo seja dominado por homens malévolos e enganadores, estimulados e possessos por legiões de Gedim ou demônios. Mas esses dias estão terminando. Por isso os santos têm orado século após séculos, não para que eles sejam levados ao reino do céu, mas para que o reino dos céus venha até eles. Oportunamente, o convido a orar a parte do Pai Nosso, que tem a ver com a vinda de seu reino à terra, e para que entremos depressa no reino milenar e no Shemitah universal. Façamo-lo agora em hebraico. Avinu Shabbat Shamayim, nosso Pai que está nos céus, e que dashes Shemecha, que o teu nome seja venerado, Tavô Malchutecha, que o teu reino venha, Yaseh Retzonecha, que a tua vontade seja feita, que mova Shamayim, quem ba'aretes, no céu e também na terra. O Shabat perfeito, o do sétimo milênio, ainda está no futuro. E é para ele que o Shabat semanal que agora aguardamos aponta, apesar do desprezo que sofre por parte das grandes religiões monoteístas mancomunadas para que os crentes no Elohim de Abraham se mantenham longe delas. Aliás, essa mancomunação entre o judaísmo e o cristianismo, uma poderosa conspiração das religiões abraâmicas mais importantes contra a Torá e os dias sagrados, ordenados por El Shaddai, nos ocupará nos próximos estudos. E eu desejo que você os acompanhe. Assim, não perca o próximo estudo, a conspiração do cristianismo contra o sábado e as festas bíblicas, parte 1. Obrigado por se inscrever no nosso canal e por compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se deseja cópia escrita das palestras desse programa, entre em contato conosco através do nosso e-mail pelasveredasantigas@gmail.com. Para conhecer melhor a nossa visão, adicione-nos no seu WhatsApp ou Skype e teremos prazer em o atender. Para falar conosco, use o Skype ou o número de telefone celular de sua preferência. Se o Eterno moveu o seu coração a ajudar essa obra, você pode abençoar-nos utilizando a conta poupança da Caixa aqui indicada. Orando em nome de Yeshua HaMashiach para que Yad Sevaot o abençoe, eu me despeço com a bênção sacerdotal. Yevarechecha Yah veishmerecha, Yair Yah panav lecha vechoneka, Yisai panav lecha veyasen lecha shalom. Que Yah te abençoe e te guarde, que Yah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yah levante o seu rosto sobre ti e te dê shalom. Bamidbar, Números, capítulo 6, versículos 23 ao 26. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom.